Agora 11 horas 32 minutos aqui na capital baiana. Viva bem na sociedade. A gente vai falar de um assunto hoje, daqueles bem delicados. Imagine aí o que é para um casal, né? Esperar um bebê e de repente descobrir que assim, aquele bebê, ele vai nascer sem chance, ou, para quem acredita em milagres, com pouquíssimas chances de viver. Ou então um casal, como aconteceu comigo, que perde seu bebê no meio da gestação, né? Porque já é o bebê, né? Você realiza aquela gestação como se fosse seu filho. A gente vai conversar com a psicóloga obstétrica perinatal e parental, Rafaela Lira, sobre esse assunto, sobre como lidar com o luto de famílias que esperam bebês sem chance de viver. Bom dia, Rafaela, seja muito bem-vinda. Bom dia, Sil. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você por trabalhar com um assunto tão delicado, Rafaela. Eu lembro que, assim, quando eu perdi, né, gêmeos com 4 meses de gestação, e uma das coisas que mais me doeram naquele momento foi ouvir de algumas pessoas a fala de: imagina, logo logo você engravida de novo, já já você tem outro filho. Primeiro que as pessoas não conheciam, né, a realidade de como eu cheguei àquela gravidez. E segundo, que era como se, sei lá, gente, eu estivesse trocando um pedaço de torta por outro. Já já eu vou lá e compro outro pedaço de torta. E não havia o cuidado, inclusive, com a fala do que aquilo representava, né, para mim, especificamente. Quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente está lidando com o luto do outro, em especial um luto como esse? Muito importante, Sil. Realmente as pessoas não sabem o que falar, não sabem como lidar. Muitas vezes a elaboração do luto, ela acontece de forma solitária, né? Pela mãe, pelo casal, justamente por não achar esse espaço de fala e de escuta. Porque muitas vezes não é nem assim, vamos falar para a mãe alguma coisa que acalme, não. Às vezes ela só quer um abraço, ela só quer um acolhimento e as pessoas não compreendem isso realmente. Ainda há um tabu, né, na questão luto. Principalmente luto perinatal, que envolve aí todo o processo, né, gravídico puerperal, enfim. E é possível fazer um acompanhamento quando a gente tem um caso de uma gestação cujas chances da criança nascer e sobreviver? É importante ter um acompanhamento, porque eu fico pensando quais são as decisões que esses pais têm que tomar, né? Se querem ver a criança, se não querem, como é que vão lidar com aquilo? Muitas vezes se vão esperar um trabalho de parto normal, ou se vão fazer uma cesárea, por exemplo. Ou uma interrupção, né? Ou uma interrupção da gravidez, né? Quando a gente pensa em crianças anencéfalas. É necessário um acompanhamento, Rafaela? Na verdade, o acompanhamento ele é necessário, se possível, na hora de planejar, né? Porque a gente já vai trabalhando ali o emocional daquele casal diante da chegada desse bebê, ou a partida desse bebê. Às vezes a gente se prepara muito para justamente essa chegada e não para a partida, né, Sil? Eu acho que é muito importante a gente cuidar do emocional, sim, quando há uma detecção assim de um possível óbito, né? Enfim, de uma gravidez que não vai adiante, sim. Porque esse luto ele pode ser elaborado ainda na gestação. É a pergunta se como é que você quer que seja, você quer levar adiante. No momento do parto, o que é que você quer fazer para que haja ali um ritual de despedida. Posteriormente, a gente trabalha também na clínica, né, esse luto com caixinhas de memória. Então, assim, tem muitas opções, mas sim, o emocional precisa ser trabalhado ainda na gravidez. É porque quando você engravida, você começa a preparar a chegada daquele bebê. Então, você já imagina, nem sempre é realidade, né? Porque depende um pouco da sua saúde, de outras variáveis, mas se diz, eu quero ter um parto normal, no hospital tal, com médico tal. Quando nascer, eu quero que venha para o meu colo antes de cortar o cordão umbilical. Vou pedir para o médico, para o marido, para o pai, cortar o cordão. E aí eu vou levar a roupinha tal, que não sei quem deu, com o sapatinho. Ou seja, você cria um rito para a chegada daquela criança e que envolve diretamente uma criança respirando, saudável, né, perfeita, dentro daquilo da sua realização de perfeição e nos seus braços. E algumas dessas variáveis não serão verdade, né, no caso. Imagina que como difícil esse. a gente se preparar para uma possível chegada e partida. Se a gente elaborar essa chegada, muitas vezes é difícil.
independente do tipo de gravidez, planejada, desejada ou não, já é difícil. Agora, imagine a gente preparar o emocional para uma partida, para uma chegada que vai ter uma despedida. É muito mais difícil. Todo acolhimento tem que ser, né? Tem que acontecer, é necessário. E não digo só nem para a mãe ou para o pai, para a família. Porque toda a família está esperando aquele bebê. Às vezes, Sil, é como eu te falei, né? Não vai ser o que eu digo ou o que alguém diz que vai acalentar o coração. Mas, assim, segurar na mão, né, daquela família e perguntar como é que a gente pode enfrentar, atravessar esse caminho junto, ressignificar, como é que você quer se despedir, né, como é que você pretende fazer. E, assim... não vou dizer fácil, mas, assim... é possível fazer essa elaboração, porque eu não consigo sequer, Rafaela, pensar como seria elaborar isso, ainda antes, né, do fato ter acontecido. Ter que pensar se eu gostaria de ter esse bebê nos braços, se eu queria tirar uma foto, se eu queria vestir com a roupinha que ia sair da maternidade. Eu não consigo imaginar o que seja isso, em especial para uma mãe, né, gente? Sim. Que é a minha realidade, né? Sim, com certeza. Então, né, Sil, a gente olha duas situações, assim. Há uma possível preparação e uma possível surpresa. Porque também acontece, né? Mulheres que chegam numa emergência e detectam que o bebê já não está mais ali, né? Detectam óbito fetal. Então, nesse caso, a gente não consegue nem... ali mesmo no manejo, na elaboração, no processo. Quando a gente fala em preparar, a gente fala a nível o quê? A nível emocional, a nível físico. A gente utiliza muito os cuidados paliativos, né? Quando a gente percebe uma situação em que há um risco ali para aquele bebê, para aquela família. E esse acompanhamento, ele pode ser feito, né? Com o médico, com o psicólogo, em terapia mesmo, elaborando, perguntando, trazendo essa circunstância de... depois a gente consegue fazer uma vinculação com esse bebê quando ele nasce. Mas esse bebê, ele vai nascer e ele não vai ficar. Por que não a gente preparar esses cuidados antes? Né? Se esses pais têm interesse de levar isso adiante até o final da gestação, sem interrupção, a gente vai ali segurando na mão mesmo e enfrentando junto com eles, atravessando esse caminho. Quando a gente é pego de surpresa, já é totalmente diferente, né? Porque a gente precisa pensar em tudo isso muito rápido ali, numa cena de parto. E uma vez eu ouvi de uma mãe que ela falava assim, né? Eu sei que o parto natural vai ser bom para mim, porque a recuperação é mais rápida, mas eu não quero e eu vou prolongar esse parto, porque eu sei que ele vai ser uma despedida. Então, imagina isso numa cena de parto pego de surpresa. Ela não teve tempo para elaborar, ela foi pega de surpresa. Talvez, se isso tivesse sido detectado, essa má formação ali no pré-natal, né? Na assistência pré-natal, para que ela pudesse pensar como seria, imaginar, enfrentar. Seria outra situação, né? Então, assim, existem essas duas situações aí. Mas ambas precisam de acolhimento total. Eu não sei, sendo sincera, Rafaela, eu não sei o que seria pior. Porque... me parece sempre, aí só me parece, né, claro, que eu não tive e não terei essa experiência dessa forma, que, você ter que tomar decisões dentro da dor é demais, né? E aí, quando você chega e o bebê, enfim, ele está morto, você não tem muito o que fazer. Agora, o bebê, quando você sabe que ele vai respirar, eu acho que tem muito da esperança também, né? Tem. Apesar de você saber que, por exemplo, a possibilidade dele sobreviver é uma em, sei lá, talvez 1 milhão, mas a esperança que você tem de que aconteça um milagre com você, né? Também. A esperança é a última que morre, né? Sem contar uma coisa, né? Porque eu estou sentindo a dificuldade que eu estou tendo de falar nesse assunto. Isso deve ser terrível para um casal. Conseguir, para a família toda, né, gente? Porque é tabu. É tabu ainda. Conseguir falar sobre esse assunto, né? Conseguir se abrir e trocar ideias sobre esse assunto. Falar sobre luto de uma forma muito geral já é um tabu. Agora, imagina o luto de um bebê. Total tabu. Um luto, e assim, você descobrir que você já está vivendo esse luto, né, de uma forma ou de outra, enquanto você está gestando aquela vida, né?
Quer dizer, é você falar da morte no momento em que você ainda está trazendo a vida, né? A gente chama isso de luto antecipatório. Nossa. A gente começa a elaborar ali. Né? Eu gosto muito de trazer um exemplo assim, né, Sil? Imagina que a gente descobre que na nossa família tem alguém numa, né, gravidade em estágio ali terminal. A gente já começa a elaborar esse luto desde antes, porque a gente sabe que essa partida vai acontecer. Mas, Rafaela, adianta. Eu vou lhe ser sincera. Eu fiz isso, eu tive as duas experiências, meu pai e minha mãe. Eu fiz o luto antecipatório com meu pai, eu pude fazer, mas para mim não adiantou nada. Não, a gente sofre. Eu enlouqueci da mesma forma. Claro. Mas a gente pensando nisso antes, o enfrentamento lá na frente é um pouco mais... É mais suave. Mais suave, digamos assim. Não invalida o sofrimento, a gente vai sofrer do mesmo jeito. O que está te esperando, né? O que está te esperando. Você não vai ser pega de surpresa ali. Né? Mas falar de luto perinatal ainda é um tabu. Ainda é difícil. Quando a gente passa pela situação, é muito difícil. E assim, Sil, vai muito de quem está te acompanhando também naquele momento. Tem que ter um tato, tem que ter uma sensibilidade. Não adianta a gente não ter traquejo. Não adianta a gente ficar mudo diante do sofrimento de alguém. Né? Não adianta eu olhar para você e dizer, sinto muito, Sil. Olha, calma, você é jovem, daqui a pouco... Isso não vai acalentar seu coração. Corre o risco de apanhar, inclusive, Corre o risco de apanhar. Porque não é essa a questão. Não é essa a questão. Isso é importante, a gente entender a dor do outro e qual é. Muitas vezes aquilo que você acha que você não teria problema nenhum, para o outro pode ser bastante grave, né? Ainda mais quando se trata de uma situação como essa. Sim. Né? É tipo assim, se eu estou aqui, nada que eu diga vai te acalmar e te acalentar nesse momento, mas eu estou aqui do seu lado. Para o que você quiser falar, se você quiser um abraço, o que é que eu posso fazer para minimizar um pouco da sua dor nesse momento? Então, a equipe que acolhe também esse casal faz toda a diferença. Esse manejo, essa sensibilidade. O estar presente, né? O estar sem presente. necessariamente ditar regras. Enfim, gente, eu trouxe a Rafaela aqui só para a gente começar a conversar sobre esse assunto, porque é importante que todo mundo saiba. Isso pode acontecer, infelizmente pode acontecer. E a gente tem que saber... minimamente como lidar, o que tipo de profissional procurar para ajudar, em especial os pais e as mães, mas toda a família que sofre com isso, né? Porque realmente é um sonho que é interrompido, né? E normalmente de uma forma brusca que você não sabe bem como é que você vai lidar com aquilo. Rafaela, gente, fiquei gaga. Rafaela Lira, psicóloga obstétrica, perinatal e parental. Obrigada, viu, Rafa? Espero trazer você para falar de coisas mais bacanas. Ou de dilemas, por exemplo, né? Você falou que até a vinculação ela não é tão fácil, né? Vamos conversar sobre isso qualquer dia, porque as pessoas dizem assim, a maternidade é inerente à mulher, a vinculação na hora... E eu tenho amigas que conseguiram se vincular com os filhos 1 ano, às vezes, depois do nascimento, que a vinculação não foi... É uma construção. Exatamente. É uma construção. Obrigada, viu, Rafa? Eu que agradeço. Agora faltam 15 minutinhos para o meio-dia. Viva bem na sociedade. Conexão Sociedade. Esporte. Mais. Fala, galera, já virou regra, hein? De segunda a sexta ao meio-dia, o seu almoço vem acompanhado do programa Esporte Mais. Notícias do esporte, informação da dupla Bavi, tudo que repercute no esporte do Brasil e do mundo. Tudo isso com uma equipe antenada, com os mais diferentes pontos de vista e com a participação dinâmica do ouvinte. Na dividida, a equipe Sociedade leva vantagem. Esporte. Mais. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Papo Previdenciário. Desde a sua criação, o formato microempreendedor individual tem revolucionado o cenário no Brasil. São muitas as dúvidas para quem escolhe esse formato profissional. Uma delas é o direito à aposentadoria. É exatamente sobre esse assunto que falaremos no Papo Previdenciário de hoje com o Dr. Ed Parich, mestre em Direito pela UFBA, presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB Bahia, professor e sócio da Parich Zenandro Advogados. Doutor, quem paga MEI tem direito à aposentadoria? Sim, Adriana, o MEI
ele é a categoria do contribuinte individual perante a Previdência Social, que no jargão comum é chamado de autônomo. Ao pagar o valor do MEI, dentro daquele valor existe uma parcela destinada ao INSS. E com isso, ele é um contribuinte. Como contribuinte, ele vai sim se aposentar quando a idade chegar e desde que ele preencha todos os requisitos, como, por exemplo, um mínimo de 180 meses de contribuição para fazer jus a esta aposentadoria. Tá certo, eu gostaria de agradecer ao Dr. Ed Pares, mestre em Direito pela UFBA, presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB Bahia, professor e sócio da Pares Zenandro, advogado. Papo Previdenciário. Você que sofre com falta de ereção, ejaculação rápida, falta de desejo sexual ou deseja realizar um aumento peniano, saiba que temos o tratamento e a solução. Não deixe que essas doenças evoluam e se tornem permanentes, destruindo seu casamento, relacionamento e autoestima. Não perca mais tempo com cura milagrosa. Doença deve ser tratada por médicos. Master Medical Group. Consultas com todos os exames incluídos. Ligue agora, 4020-8811. 4020-8811. Médico responsável, Dr. Jorge dos Santos, CRM 12235. Se liga na novidade, a IBT, empresa líder em link dedicado na Bahia, agora também é a telefonia móvel que você precisa, por um preço que você pode pagar. Planos a partir de 8 GB, mais ligações ilimitadas, por apenas R$ 39,90. E você ganha o WhatsApp à vontade e até 10 GB de bônus todo mês. E ainda acumula o que não usar. Mude para IBT, cobertura em todo o Brasil, sem valores absurdos e com suporte de verdade. Não perca mais tempo nem dinheiro. Peça agora seu chip e receba em casa a revolução em telefonia móvel. Compre pelo site assineIBT.com.br. Receita Juninas com João Calil. Olá, tô chegando! Época boa, né? Época dos festejos juninos e com receita, o que é muito mais gostoso. E hoje eu vou trazer pra você o pé de moleque com leite condensado. Anota aí os ingredientes: 250 gramas de amendoim, 250 gramas de açúcar e meia lata de leite condensado. O que você vai fazer? Vai pegar uma panela e vai colocar tudo isso que eu falei: amendoim, o açúcar, vai ligar o fogo e vai mexer até o açúcar derreter. Aí você vai e acrescenta o leite condensado, mistura e desliga o fogo.